18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado com a gente aqui em 100,7. Começamos agora mais uma edição do 18 horas. Eu, Karime Leão e Kenedson Paz. Boa noite, Kenedson. Olá, muito boa noite, Karime, a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. E para ficar muito legal, 18 horas, é bom a sua participação, né, gente? Mande aquele áudio, aquela mensagem, mande sua denúncia para o nosso número 988427592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo na live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. @18 horas News, Karine. Valeu. 18 horas. Trânsito. 6 horas e 5 minutos. Vamos falar com o repórter André Meirelles e saber como é que está a volta para casa hoje. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Kenedson, aos ouvintes. Olha, a gente trafegou com o carro da Mix aqui pela Avenida Brasil, volta para casa, sentido centro-bairro, trânsito concorrido, hein, Karime? E também na Avenida Cosme Ferreira, próxima Feira do Coroado, no sentido bairro-centro, tem trânsito carregado, aquele trânsito com fila de veículos quilométrica. Na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, trânsito congestionado, tem muitos veículos pela via. Já na Professor Newton Lins com a Rua Goiás, também tem trânsito concorrido. Agora aquele trânsito mais leve, bom para o deslocamento até o momento, é na Maceió com a Salvador. Daqui a pouco a gente tem mais informações do trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos outros destaques de hoje. Denúncia na saúde. O governo Wilson Lima paga 2 vezes para a organização social realizar o mesmo serviço. COP 30 tem dia de segurança reforçada. Prefeitura de Manaus defende bolsa de carbono verde no debate global sobre o clima. Alerta: número de tentativas de fraudes sobe cerca de 22% na semana da Black Friday. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes a partir de agora para você que sintoniza 100,7 aqui no programa 18 horas de hoje, dia 12 de novembro de 2025. 18 horas. Karime, começamos agora 18 horas falando sobre uma situação da saúde pública aqui no nosso estado do Amazonas. A denúncia agora, Karime, envolve o Complexo Hospitalar Sul, mais recente caso ali de duplicidade, Karime, em contratos. Segundo a denúncia, o governador Wilson Lima, ele está pagando 2 vezes pelo mesmo serviço. Então, Kenedson, o que acontece? Segundo a denúncia do deputado estadual Wilker Barreto, o governo Wilson Lima fechou um contrato com a organização social Agir, aquela que agora administra o Complexo Hospitalar Sul, que é o 28 de agosto, e o Dona Nindu. E nesse primeiro contrato está incluído serviços de exames laboratoriais. Só que depois o governo fez um outro contrato, para pagar exatamente os mesmos serviços desses exames laboratoriais. Pois é, Karime, é muito vergonhoso isso daí, ainda mais quando o deputado vai lá, conversa com a OAS e a própria OAS fala pro deputado estadual o que está acontecendo. Ou seja, recebendo 2 vezes. Não é algo que é feito por baixo dos panos, né, Karime? Enquanto ali faltam atendimentos, insumos e também profissionais na rede estadual, o que não falta são contratos suspeitos e também má gestão que acabam resultando nesses problemas, né, Karime? O deputado estadual Wilker Barreto levou essa denúncia como destaque na sessão de hoje, lá na Assembleia Legislativa, expôs mais um capítulo do caso na gestão Wilson Lima. Mais uma vez, o dinheiro público, ele tem sido tratado sem respeito, né, Karime? E também sem transparência. Enquanto isso, os pacientes sofrem na rede hospitalar, que segue abandonada. É o que a gente sabe, né? Denúncias dos pacientes precisando do atendimento de saúde do governo do estado e que não recebe o nosso dinheiro indo pro ralo. O deputado Wilker Barreto, inclusive, Kenedson, questionou a Secretaria de Saúde, porque, segundo ele, o Estado já paga pelos serviços laboratoriais dentro do contrato principal e por que paga 2 vezes pelo mesmo serviço. Quem conta mais a respeito dessa denúncia é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Então, Nathalie, esse caso chamou atenção na Assembleia Legislativa e a Secretaria de Estado de Saúde já se posicionou, já explicou alguma coisa, porque, segundo o Kenedson trouxe pra gente, até
até o deputado disse que a própria organização social admite que recebe 2 vezes pelo mesmo serviço. É isso mesmo. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite ao Kennedson Paes e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui na 100,7. A sessão dessa quarta-feira lá na Assembleia Legislativa do Amazonas pegou fogo, Karime, porque esse é um assunto que não tem como não deixar a população indignada. Porque o governo está pagando 2 vezes pelo mesmo serviço que a gente sabe que é um serviço mal prestado. E que não recebe, né? Exatamente, Karime. O que acontece? Como você estava explicando para os nossos ouvintes. Desde novembro de 2024, a organização social Agir começou a gerir, administrar. Ela tem total domínio do complexo hospitalar da Zona Sul, que envolve aí o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e o Instituto da Mulher Dona Lidu. Então eles têm ali, né, Karime, o livre arbítrio para contratar, admitir quem eles querem, dispensar quem eles querem. E aí, dentro desse contrato de total domínio, lá dentro, por exemplo, do 28 de agosto e do Instituto da Mulher, Kennedson, já existia um laboratório, que é o Reunidos, que fazia ali, né, todo aquele trabalho de coleta de sangue, exames emergenciais. Afinal de contas, por muitos anos, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto foi o principal hospital aqui da nossa capital. Só que o que acontece? Depois que a OAS entrou dentro da unidade, o laboratório também continuou. E aí o que acontece? O governo paga hoje, só pra gente ter uma ideia, cerca de R$200 mil por mês para o laboratório Reunidos. É muito dinheiro. Para fazer aí esses exames. E a organização social também paga. Também recebe. Também recebe do governo para fazer esse serviço. Os mesmos exames. Exatamente. Gente, são duas. São tipo duas aquela vezes. situação, olha, tá no meu contrato, mas se eles estão fazendo, tá tudo bem. Tô ganhando aqui. Tô recebendo o meu, tá tudo bom. Exatamente. E aí, inclusive, toda essa situação foi confirmada, né, por toda a equipe de gerência da Organização Social Agir. Vale a gente reforçar que na última sexta-feira, né, na última semana, o deputado Wilker Barreto chegou lá e ele realmente foi filmando tudo, porque ele disse que ele não estava ali para fazer visita, ele foi lá realmente para fiscalizar, cumprir o papel dele como fiscal do povo. E quando ele chegou lá, teve mais essa surpresa aí sobre essa situação da duplicidade de contratos. A gente vai conferir agora um trechinho aí da fala do deputado. Como é que o governo paga em duplicidade de contratos? Ora, por que em duplicidade? Porque a OAS, ela recebe para todo o funcionamento da unidade do 28 do Anindu. Na medida que os contratos de White Martins, de laboratório de sangue através do Reunidas são pagos pelo dinheiro dos contratos do Estado, e eles não fazem, melhor dizendo, o encontro de contas para com a organização social, nós estamos tendo pagamentos em duplicidade. E esse dinheiro não está voltando de forma imediata. Isso vem sendo pago desde novembro do ano passado, desde o início do contrato. E já estamos chegando em novembro, um ano depois, e esse dinheiro não volta para a conta do Estado. Isso é um absurdo. 18 horas. Karime e Kennedson, a gente ouviu aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, que esteve lá no complexo hospitalar da Zona Sul e se reuniu aí com toda a gerência, né, com todos os diretores da Organização Social Agir. Inclusive, né, durante essa ida até o complexo hospitalar da Zona Sul, o próprio diretor da unidade ali durante essa reunião, ele explicou para o deputado Karime o inexplicável, que não existem regras definidas para a devolução de valores pagos em duplicidade. Gente, que vergonha, que hipocrisia, que crime. É o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte. Exatamente. Que tá sendo pago duplamente. É o que evidencia realmente a falta de controle do meu, do seu, do nosso dinheiro, que não está sendo bem aplicado num serviço que a gente sabe que é de péssima qualidade, ainda que o governador venha aí às redes sociais dizer que a gente tem a saúde do Albert Einstein, a gente sabe que na verdade isso não existe. E aí ele também questionou
a questão do contrato está prestes aí realmente a completar 12 meses e não teve nenhuma devolução formal e parece que ficou por isso mesmo. Quando eles perceberam ali que o parlamentar estava gravando toda a situação, eles se incomodaram, inclusive chegaram a chamar a pessoa que seria responsável pela prestação de contas, e essa pessoa também admitiu que não houve em nenhum momento essa glosa, não teve assim, não, a gente vai devolver esse valor que já foi pago aos cofres públicos. Não teve essa conversa com o governo. Vamos conferir aí mais um trechinho da fala do deputado. Se tá desorganizado assim no 28 do Anindu, como é que tá o Platão? Como é que tá o Joãozinho, o João Lúcio? Se é a mesma equipe que tá avaliando, como é que... Então, é perigoso, é preocupante. Eu estou hoje encaminhando isso para os órgãos de controle, porque isso foi identificado por mim, filmados por mim, que não há dúvida, porque tanto o Estado, na pessoa da presidente da comissão fiscalizadora, na pessoa da Camila, quanto o diretor da OS Agir, admitem que, passados um ano, nenhuma glosa, ou melhor dizendo, nenhuma devolução foi feita para os cofres do governo. 18 horas. Karime, Kennedy e ouvintes, a gente ouviu aí mais um trechinho da fala do deputado Wilker Barreto. Inclusive, Karime, né, o deputado me passou algumas informações mais técnicas sobre o contrato que prevê o repasse imediato dos recursos sem qualquer correlação de metas aferíveis. Ou seja, qualquer serviço que seja, e isso é segundo a Constituição Federal, que exige, inclusive, a comprovação da boa aplicação do dinheiro público. Exato, você tem que comprovar onde que foi aplicado, para que foi aplicado, ter aquela nota, o que comprou, pagou o quê. É preciso que haja, sim, esse controle. Essa prestação de contas. Essa prestação de contas é o mínimo. E vale a gente reforçar que a gente só falou aqui hoje do laboratório, né, do Reunidos, que custa cerca de R$200 mil por mês. Agora mas imagina. Existem outras empresas lá dentro, o deputado chegou a citar a White Martins, empresas de limpeza, ou seja, tem tido quarteirização dentro das unidades. Esse foi um assunto, né, que a gente realmente já abordou e tá ficando cada vez pior, porque a gente sabe que é o nosso dinheiro que está sendo mal aplicado. A gente ouviu aí o deputado dizendo que ele já encaminhou toda essa documentação, material de vídeo coletado, né, que contra fatos não existem argumentos, né? Se você tem a imagem do diretor, ele confirmando para você ali em vídeo que existe essa duplicidade de contrato, ele deve encaminhar ao Tribunal de Contas aqui do Estado e ao Ministério Público para que realmente possa aí puxar a orelha e realmente, né, pedir aí sobre essa prestação de contas da Secretaria de Saúde do Amazonas, da gestão do governador Wilson Lima, porque não dá mais para ficar dessa forma. Está criminoso, mas nesse nível de que as pessoas estão morrendo lá na porta dos hospitais, precisando de leito, pessoas que estão em tratamento contra o câncer precisam voltar para casa porque faltam insumos. Gente, todo mundo sabe que falta de pirona ali no hospital, que se você quiser ser internado, você precisa pagar por fora por exames que simplesmente o governo do estado não oferece mais. É um caos que a gente nunca ouviu, nunca noticiou na história do estado do Amazonas. Ou seja, na ponta ali, quem mais sofre é a população, é a pessoa que precisa da saúde pública do estado do Amazonas. E o pior é a gente ver o nosso dinheiro, o dinheiro do cidadão, que deveria ser usado com responsabilidade para tratar a população com dignidade, é feito assim, é usado de qualquer forma, sem a mínima fiscalização, sem a menor responsabilidade. Essa é a marca da gestão Wilson Lima no uso do dinheiro público. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. 18 horas. E olha só, Karime, o segundo dia da COP30 foi marcado por uma série de protestos, Karime, e muitas vozes passaram a fazer essa cobrança, Karime, sobre reivindicar seus direitos, né? Exatamente. Vamos falar de COP30 agora, né, gente? Porque a segurança precisou ser reforçada hoje lá no Parque da Cidade, depois que um grupo de manifestantes com um cacetete, gente, tentou invadir na noite dessa terça-feira a tal Zona Azul, que é onde fica a parte do evento fechada ao público,
e acontecem as negociações oficiais, não é, Kenny? Exatamente. Esse grupo, ele entrou em contato, em muita luta corporal. Foi um negócio bem feio, Karime. A gente tem inclusive as imagens. Você que acompanha a gente pelo YouTube pode ter essas imagens, pode visualizar o que aconteceu. Uma grande movimentação desses manifestantes. 2 agentes de segurança, eles ficaram feridos e foram levados para a área médica do evento. De fato, foi uma confusão sem limites, Karime. Narra mais, Kennethson, você sabe que quem que participou, né? Eles estavam tentando invadir essa área restrita e participavam, né? O que mais chama atenção é isso, que participavam dessa ação toda o pessoal de movimentos sociais, não é? Com certeza, Karime. Havia diversas frentes nesse grupo que estava integrado ali. O PSOL, tem também ali diversos outros grupos que faziam parte dos povos originários. Também tinham diversos trabalhadores da área da saúde e além ali de outros representantes indígenas. E quem estava no meio liderando ali esse movimento, Karime, era a vereadora Vivi Reis e também a deputada Leila Palheta. Então elas integraram em essa liderança desse movimento, que foi diretamente para fazer essa invasão da COP30, naquela posição de que as vozes do povo da floresta precisava ser ouvido também na COP30. O que foi relatado muito é de que eles não foram convidados, Karime, para fazer parte da COP30, que está debatendo nesse momento assuntos que vão regularizar, que vão ditar as regras de como é que vai ser a vida delas. Então, a gente vai ouvir agora, Karime, um trechinho da vereadora Vivi Reis, do PSOL, ela que a gente trouxe um trechinho do que ela comentou durante pouco tempo depois dessa invasão lá da COP30. Vamos ouvi-la. Estamos aqui na frente da Blue Zone, ao lado dos povos indígenas, da juventude. Estamos aqui em nome do pessoal Belém, construindo essa luta, porque eles querem resolver na canetada. E o caminho não é esse, o caminho é a luta na rua. A gente também vai ouvir agora um pouco da fala da Auricélia Fonseca, ela que é conselheira da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, que fala exatamente sobre aquilo que eu já tinha adiantado, Karime, que eles não foram convidados para poder debater esses assuntos que também são importantes para eles. Vamos ouvi-la. Não nos comparem a fascista, nós estamos invadidos, que invadiu o nosso território. Há 500 anos foram esses colonizadores que estão agora exatamente pensando sobre o nosso futuro. Nós não fomos convidados para estar lá e nós não precisamos ser convidados porque nós estamos na nossa casa. Quem tem que pedir licença para entrar aqui são eles. Agora o momento de tensão continua por lá, Karime, porque as manifestações têm acontecido de forma recorrente. Hoje teve novas manifestações a respeito de como eles estão sendo tratados por lá. Essa manifestação foi às ruas da cidade de Belém, cobrando por inclusão dos povos da floresta e também das periferias nas discussões da COP30. Eles também prestaram apoio do governo à exploração do petróleo, protestaram, na realidade, eles não apoiaram, eles protestaram sobre essa exploração do petróleo na foz do rio Amazonas. Além disso, também eles estavam pedindo, Karime, tributação de bilionários e também políticas mais firmes de justiça climática e também ambiental. E aí é claro que essa tensão ela fica cada vez mais intensa lá na cidade e é possível que haja novas ações ainda, Karime. A tensão tá grande. Até agora é um fato, né, que piorou ainda mais a imagem da COP30 esse ano lá em Belém do Pará, né? Pior ainda para o governo Lula, que publicamente ele está aí numa encruzilhada, porque ele não quer criminalizar esse movimento social, esse protesto, porque são pessoas aliadas a ele. Olha que imagem ruim. Ao passo que também membros influentes avaliam que é preciso sim tomar um posicionamento a respeito dessas manifestações, especialmente para que esses episódios não se repitam, pelo menos não com tanta violência. É uma questão delicada e na imagem internacional também preocupa. A invasão não teve aí essa repercussão até o momento internacional. Já teve, Karime, já começou a repercutir nacionalmente, não forte internacionalmente mesmo.
gente poderia imaginar, né? Sim. Porque, afinal de contas, essa invasão que aconteceu na noite dessa terça-feira foi na área da ONU e foram os seguranças da ONU que foram feridas, que são os responsáveis por essa zona azul. A ação, é claro, causou alvoroço entre os negociadores de vários países. Alguns perguntaram, por exemplo... porque era bem próximo, Karime, era da área de negociações. Então as pessoas ficaram temerosas com o que poderia acontecer. Você imagina, vários indígenas com pedaços de madeira, arco e flechas, eles foram pra cima mesmo, dá pra ver nas imagens. A gente até divulgou, gente, no 18 horas, você pode ter acesso a essas imagens, no momento em que eles invadiram essa zona azul, e aí você imagina o teor da violência, do quanto estava sendo aquela situação. Então, vários agentes da ONU, que inclusive podem até ser indígenas também, eles estavam ali tentando evitar com que invadissem essas áreas de negociações, só que o público, esses protestantes, eles estavam completamente exaltados, cara. Não dava para você conseguir parar para conversar. Exatamente. Então, de fato, até chama a atenção o fato da própria equipe de segurança da ONU, Karime, não ter utilizado uma truculência tão intensa assim. Porque a gente viu de vítimas um segurança, no entanto, a gente não ouviu falar sobre vítimas de pessoas que estavam fazendo parte dessa manifestação, desse protesto. Então, de fato, eles poderiam ter até utilizado a força, mas decidiram não usar. E aí você imagina, no caso, eles tentam fazer essa invasão e existe uma segurança que age com truculência, na realidade, no devido... Ou responde numa devida proporção, né? Corresponde. Aí imagina a situação, ia ficar ainda pior, nem sei. Com certeza. Agora, a situação é complicada mesmo. O governo federal, por sua vez, afirmou, como eu falei, ele veio afirmar oficialmente que não tem qualquer responsabilidade sobre esse incidente, gente. Justamente porque o confronto físico aconteceu na entrada da chamada Blue Zone, que é de controle da ONU. Gente, como não? Uma COP30 está acontecendo em território nacional e os protestos foram feitos com a galera simpatizante aí do PT, justamente do governo, né, da situação no governo federal. Bom, que é muito irônico, né, Que Karine? é muito irônico. De qualquer forma, a preocupação, como você falou, só aumenta. Hoje foram dias de protestos também. Isso porque estão previstas mais manifestações durante principalmente o fim de semana, especialmente no domingo, dia 16, que é uma data marcada para a Marcha Mundial pelo Clima, que deve reunir pelo menos 20 mil pessoas, ou seja, a segurança vai ser reforçada, né? Com certeza, Karime, é necessário porque, de fato, essa situação pode fugir do controle a qualquer momento. A gente já percebeu que é um número grande de manifestantes e, com certeza, é preciso mais segurança. E vamos seguir falando de COP30, Kennedson. Vamos seguir, Karime, porque, olha só, gente, a Prefeitura de Manaus, ela defende a Bolsa de Carbono Verde no debate global sobre o clima, Karime. A proposta, Kennedson, até ousada, pretende transformar o potencial ambiental da Amazônia em desenvolvimento sustentável. E quem está acompanhando o assunto é o Odiné Araújo, que traz os detalhes pra gente. Boa noite, Odiné. Na prática, explica pra gente o que significa isso. Bom, na prática, essa bolsa de carbono verde é como se fosse uma bolsa de valores mesmo, só que na área ambiental e em parceria com o Banco Mundial. Essa bolsa vai funcionar como um mercado verde, onde empresas e governos poderão negociar créditos de carbono e títulos ambientais gerados por projetos que ajudam o planeta, como o reflorestamento, o saneamento básico, a mobilidade elétrica e a energia limpa. A ideia é criar uma plataforma que transforme a capital amazonense em um verdadeiro centro climático do hemisfério sul. O projeto faz parte do Plano Municipal de Bioeconomia, que começa em 2026 e a meta é ambiciosa, viu? Captar $500 bilhão até 2028, o que dá quase 3 bilhões de reais. A proposta foi apresentada pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, durante a COP30 em Belém, no Pará. Para você ter uma ideia, todo o ativo ambiental na cidade de Manaus, que foi verificado pelo Banco Mundial, pode gerar até $500 milhões até 2028. Então, que esses recursos que vão ser arrecadados através das discussões da preservação do bioma amazônico, que eles sejam investidos dentro do bioma amazônico, para que nós, os homens da floresta, as mulheres da floresta, que são os preservadores, possam ser compensados por essa preservação. O que acontece é que
quem preserva faz com que quem não preserva acaba sendo contemplado. Como assim? Vão arrecadar recursos aqui na COP e para, por exemplo, fazer reflorestamento em áreas que já foram desmatadas. O mercado de carbono brasileiro está em expansão. A própria Bolsa de Valores do país já lançou uma plataforma piloto para registrar créditos ambientais. Com apoio internacional e foco na bioeconomia, Manaus quer mostrar que é possível crescer sem destruir, apostando em um futuro mais verde, mais justo e também mais sustentável. A atuação da Prefeitura de Manaus chamou a atenção de redes globais como a ONU Meio Ambiente, que reúne as maiores cidades comprometidas com o enfrentamento das mudanças climáticas. Entre os exemplos apresentados estão as ecobarreiras, o novo aterro sanitário com transição energética e os avanços no saneamento básico, de acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, François Matos. Inclusive, fomos recebidos na ANGEA e estão mostrando cases que aconteceram em Manaus e que vão ser implantados em Belém e em outras cidades. O novo aterro sanitário, a arborização recorde na cidade, o plano de mudanças climáticas e a bolsa de crédito de carbono da Amazônia. Isso são alguns exemplos do que a gente está mostrando aqui e do quanto Manaus está avançando no quesito ambiental para promover melhor qualidade de vida para a sua população. Com isso, Manaus foi colocada entre as cidades amazônicas mais engajadas no enfrentamento climático. Legal, né? Volto com vocês. Interessante, muito obrigada, Odinei Araújo. Vamos lá, galera. Olha só, gente. Faltam poucos dias, Karime, para Black Friday. Verdade. E a caça pelas melhores ofertas, com certeza, aumenta o risco, Karime. Sabe de quê? De golpes na internet, gente. Verdade. Tem que ficar atento. Empresas de segurança alertam que o número de tentativas de fraudes sobe cerca de 22% nessa semana das promoções. Então, fica ligado, hein? Kenneth, não é fácil não, tá? Porque uma das táticas mais usadas é quando o golpista, eles criam sites com nomes e layouts quase iguais. Muito parecidos, Karime. Iguais aos dos grandes grupos, as marcas consagradas, para enganar justamente o consumidor. Gente, às vezes eles trocam só uma letrinha ali no meio. Às vezes é só o link de pagamento. Às vezes utilizam a plataforma da empresa. Perfeita. Só que o link de pagamento vai para outra pessoa, que não é para a empresa. Aí você paga e não recebe o serviço, né? E quem explica mais pra gente a respeito desses novos golpes agora é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, o novo esquema da vez é o Type Square, quando os criminosos criam sites falsos quase iguais aos originais, mudando apenas uma letrinha ou final do endereço, tipo trocar aquele site que termina por .com por .co ou um i por um l. E aí quem cai nessa acaba entregando de mão beijada senhas, dados pessoais e informações de cartão de crédito. Segundo a Verifi, que é a empresa de verificação digital, as tentativas de fraude online sobem 22% na época da Black Friday. E o Brasil lidera o ranking mundial de vítimas de golpes na internet. Quase 40% dos brasileiros disseram ter levado prejuízo e 5% perderam mais de R$26 mil no único ataque. O especialista em segurança digital André Ricardo explica que os golpes se multiplicam justamente quando o consumidor está com pressa para garantir descontos. Olha, durante a Black Friday é fundamental dobrar a atenção antes de clicar em links e fazer compras online. Muitos golpes se aproveitam da pressa e do impulso do consumidor. Um dos sinais mais comuns de sites falsos é o endereço com erro de digitação ou pequenas alterações no nome da marca. Isto é o que chama de Type Square. Olha, o setor mais visado é o e-commerce, e uma em cada 20 verificações de identidade já é afetada por algum tipo de fraude. E para não virar vítima, o especialista, o André Ricardo, faz o alerta. Sempre verifique se o domínio está correto, se o site usa conexão segura como HTTPS. Desconfie de ofertas muito abaixo do preço normal e evite clicar em links recebidos por e-mail, redes sociais ou mensagens diretas. Prefira acessar o site diretamente no navegador, digitando no seu navegador padrão. Por fim,
fim, use a forma de pagamento segura e, se possível, ative a autenticação em 2 fatores. A melhor forma de aproveitar as promoções é com consciência e atenção. Afinal, o bom desconto nunca deve custar sua segurança digital. Olha, em caso de arrependimento em compras online, o Código de Defesa do Consumidor garante o direito à devolução ou troca do produto com reembolso total, incluindo o valor do frete, de envio e de devolução. Já nas compras presenciais, o lojista não é obrigado a aceitar devoluções, a menos que o produto apresente algum defeito. Por isso, a recomendação é sempre avaliar bem antes de comprar, especialmente em períodos de grande volume de promoções como a Black Friday. Volto com vocês. 18 horas. O Tribunal de Justiça do Amazonas autoriza a abertura de 7 investigações criminais contra o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Entre os casos investigados estão viagens ao Caribe e contratos envolvendo familiares do prefeito. Por causa do foro privilegiado, a investigação dependia da aprovação de desembargadores. O processo passou por 5 relatorias em 3 meses. A atual relatora é a desembargadora Vânia Marques Marinho. Em nota oficial, a Prefeitura de Manaus informa que ainda não foi notificada sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. O comunicado afirma que todas as viagens pessoais do prefeito foram custeadas com recursos próprios e que documentos e comprovantes já foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado. A nota acrescenta que a gestão municipal confia na atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, reiterando o compromisso com a transparência e a legalidade na condução da administração pública. 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 34 minutos. Vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes, que seguem ao vivo com a gente aqui no 18 horas. Nathalie, boa noite mais uma vez. O governador Wilson Lima teve aí uma longa conversa com o vice, Tadeu de Souza. Parece que foi justamente para alinhar uma espécie de transição para passar o comando do Estado em abril do ano que vem, quando o Wilson Lima deve renunciar para tentar o Senado. É isso. Karine, muito boa noite mais uma vez para você, pro Kennedson. Eu digo sempre que já tem aquele cheirinho de campanha política no ar e que todas as movimentações cheirinho, realmente... Já estamos em 2026. Todas as movimentações têm um porquê e dessa vez o Wilson realmente já escolheu o seu próximo destino, que é o Senado. A gente sabe, né? Ainda que as pesquisas tenham mostrado que essa não seja a melhor solução, parece que ele realmente já bateu o martelo e a partir do dia 1º de abril do ano que vem, ele deve deixar a cadeira aí de governador do Amazonas e quem assume é o Tadeu de Souza. Esses movimentos que têm acontecido nos últimos dias realmente têm mostrado uma certa antecipação nesse processo de transição, já que a expectativa é que ele só renuncie em abril do ano que vem. Mas como ele tá com a popularidade assim bastante desgastada e a gente sabe, um governo que veio marcado por várias crises na saúde, crise na segurança, né? Crise na segurança pública. E aí tem aquela coisa, ele tá tentando fazer um trabalho, principalmente no interior do Amazonas, né? Distribuindo bote, hoje, por exemplo, tem mais cara de campanha do que isentar o IPVA? Ah, não, tá certo, né? Se isso não é campanha política... E aí, vale a gente reforçar que no ano passado a gente noticiou aqui que pagávamos o maior IPVA do país. Aí hoje o governador foi lá e anunciou que está isentando... Pagávamos pela ação dele mesmo, né? Ele aumentou. Ele aumentou. Isentando os motociclistas de motos de até 1.000 cilindradas. Sim. Estão isentos. Então, realmente ele vem fazendo esses movimentos e as fontes próximas, né, realmente ao governador afirmam que ele vem orientando ali os deputados da base aliada a se aproximarem do Tadeu. O Tadeu que sempre teve uma imagem muito ligada ao Davi Almeida, né? Agora realmente vem tentando esse protagonismo para tentar realmente se posicionar diante das decisões aí no governo, mas a gente sabe que ele não tem realmente, né? Se a gente for desligar aqui o microfone, for nas ruas agora e fazer uma enquete com a população, você sabe quem é Tadeu de Souza? Eu acho que ninguém vai saber, nem aqui na capital. Pois é, e aí essa popularidade do vice realmente também é em baixa,
mas o discurso é que realmente eles já começaram ali um período de integração para que o Tadeu seja visto, Karime. Vamos aguardar para ver o que acontece. Kenneth, o senador Flávio Bolsonaro voltou a fazer um discurso duro em Brasília durante o evento do Partido Liberal. Ele falou o seguinte sobre os 100 dias de prisão domiciliar do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a dizer que o pai foi sequestrado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse tipo de ataque pode revelar a situação está realmente complicada pro lado deles, né? Então, Karime, a situação de fato é muito complicada, é difícil nesse momento de muita tensão política. A gente tem falado ao longo dessa semana, Karime, sobre o quanto cada assunto tem impactado diretamente no reflexo dali das intenções de votos. E agora, mais uma vez, nós temos Flávio Bolsonaro, ele que tem defendido muito o pai ao longo desses últimos dias, até mesmo por conta da condenação no Supremo Tribunal Federal, mas a situação nem ficou tão acirrada assim, Karime, nessa situação do PL. Sim. Ficou mais acirrada. Agora, Karime, vou trazer a atualização agora que chegou quentinha. Conta. Que foi nessa sabatina, Karime, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que aconteceu nessa última quarta-feira. E aí foi naquela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde tinha a oportunidade do Paulo Gonet falar, e aí chegou a vez também de Flávio Bolsonaro ele ir lá e colocar tudo que ele tinha guardado dentro do peito, Karime, para poder falar com o Paulo Gonet a respeito do que ele não acreditava que ele tivesse feito certo. Vamos ouvir um trechinho do que disse Flávio Bolsonaro? O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Eu digo isso com tristeza no coração. Os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje. Muita vergonha. Eu falei para Vossa Excelência no meu gabinete, por ocasião da outra sabatina, que Deus estava lhe dando uma oportunidade do senhor desfazer todas as injustiças que o senhor fez enquanto estava lá no TSE, representando o Ministério Público Federal. O senhor fez ao contrário. O senhor perseguiu, o senhor entrou num jogo sujo de uma pessoa que, para mim, é doente. Mas o senhor tá lá, parece cumprindo ordens dele. Pois é, então são diversas acusações que acabam pesando bastante mesmo, né? E tem que ter coragem até nesse momento, né? Já que o pai dele foi condenado, e nesse momento essas palavras elas também podem acabar complicando a vida dele, não apenas com o eleitorado, mas também a gente sabe que na Câmara Federal, Karime, existe todo um grupo, né? Sim, não é só um vereador, não é só um senador, não é só um deles que fala, é um grupo de colegiados que fala. Então existem diversas lideranças. E você sabe que quando você acaba falando algo que interfere na vida de outras pessoas, nem todo mundo vai poder comprar sua briga, porque vai acabar perdendo ali algumas coisas. Então, de fato, são palavras muito fortes, né, que entrou no jogo sujo do ministro Alexandre de Moraes. Isso enquanto o Paulo Gonet ele trabalhava lá no Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele disse também que o parecer do Paulo Gonet resultou na inexigibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio ainda falou que o ministro Alexandre de Moraes ele sequestrou o Estado Democrático de Direito e voltou a dizer que o pai dele é preso político, mas, Karime, tem muita coisa ainda que vai rolar. Com certeza essas palavras de Flávio Bolsonaro vai ser complicada de aceitar e muita gente ainda vai repercutir. Ele hablou mesmo. Karime, antes de tu fazer a próxima pergunta, mas uma foto que quebrou a internet agora à tarde durante esse interrogatório aí do Gonet, foi uma foto icônica onde o senador Omar Aziz apareceu aí do lado realmente do Flávio Bolsonaro. E vale a gente reforçar, né, que o Omar é aliado do Lula, né? Mas essa foto, é claro, na política nada passa despercebido. Sem dúvida alguma. Né? E aí, como ele estava ali nesse momento tão marcante, essa foto teve muitos comentários. Qual foi a expressão? Porque o senador Omar Aziz, geralmente, ele fica fazendo uma expressão assim... Ele estava mega sorridente. Então, alianças políticas, vambora, vamos seguir. Esse é o clima, galera. Esse é o clima, Nathalie, vamos lá. Gente, ai não, dá até vergonha de falar disso, gente. A Câmara Municipal de Manaus teve um projeto que autoriza, gente, eles estão discutindo um projeto que autoriza a realização de sessões híbridas e virtuais. Essa proposta foi apresentada, ou seja, a galera quer trabalhar de casa,
nem comparecer na Câmara eles querem mais. Nathalie, tá ridículo. Eles estão achando que estão trabalhando muito, né, Karime? Só pode. As sessões plenárias, gente, antes de eu entrar no assunto, elas só acontecem de segunda a quarta-feira. E em situações, né, de feriados, pontos facultativos, muitas vezes elas são prorrogadas. E também tem horário, né? Termina cedo, gente. Exatamente. Assim, é uma vida que nós, CLTs, não temos. E aí eles estão achando que eles estão trabalhando muito. E aí, durante a sessão, né, plenária da Câmara Municipal de Manaus, a mesa diretora foi lá e apresentou esse projeto dizendo das sessões híbridas, né, das sessões remotas. Só que assim, não ficou muito claro o que seriam as situações excepcionais nas quais os vereadores poderiam optar para fazer essa participação virtual. E aí um vereador de oposição que foi lá, subiu na tribuna, questionou de forma veemente, foi o vereador Rodrigo Guedes. Eu separei aí um trechinho da fala do vereador, vamos conferir. Mas aqui cria a possibilidade de, a qualquer momento, vereador José Ricardo, termos sessões híbridas, a qualquer momento, por critério de definição do presidente da mesa diretora. O vereador que tem aqui 3 dias de sessão na semana, 3 dias de sessão na semana, durante 3 horas, alguns dias um pouco mais, como ontem, agora vai poder ficar em casa, senhoras e senhores, ficar em casa. Aí você pega o celular, loga aqui, ó, vai lá no link que mandam e tudo mais, loga, desliga a câmera, desliga áudio, deixa ali, bota um assessor, que quer que seja, faz absolutamente nada, vai dormir, vai fazer qualquer coisa e não participa sequer efetivamente da sessão. E aí depois, quando sai uma pesquisa aqui, que a Câmara é rejeitada, tá aí o motivo. 18 horas. Karime, Kenedson Paes, a gente ouviu aí a fala do vereador Rodrigo Guedes. Outros vereadores também questionaram, né, realmente aí essa proposta apresentada pela mesa diretora. Inclusive, Karime, teve um discurso que me chamou a atenção também, que foi do vereador Coronel Rosses. Ele ironizou aí a proposta e sugeriu aí que essa medida poderia ser usada, por exemplo, na quinta, sexta e no sábado, que são dias que eles estariam de folga. Vamos ver quem é que toparia ali realmente fazer essas sessões de comprovando de forma facial que estariam presentes. Claro que todo mundo ficou calado, comeu a Bill quando ele falou isso aí. Gente, é revoltante, não e dá essas nem pra pessoas comentar. ainda querem dizer o tanto que a gente trabalha, né, gente? Não é verdade? E pago com o nosso dinheiro, tá? Outra coisa que a gente paga é o salário desse povo, né? Dessas pessoas que deveriam estar trabalhando em prol da sociedade, não é pouco, e ainda querem ter essas sessões híbridas. Eles podem faltar e nem dar atestado, né? Justificativa, exatamente. Falta, escreve qualquer coisa lá e acabou e fim. Bom, vamos seguir aqui. Tomara que não passe, né? Tomara que fique. Não estou acreditando nisso. Muita coisa já passou, cara, então não se surpreenda. Tem essa também, né? Logo eu. Vamos lá. Kenedson, eu sei que saiu uma pesquisa nova da Quest, mostra que a avaliação do governo Lula parou de melhorar, tá? Os analistas acreditam que o motivo é a questão da segurança, foi a questão da segurança do que aconteceu no Rio de Janeiro, é toda essa questão que está pegando. Com certeza, Karime Leão, com certeza o assunto segurança pública foi um ponto, Karime. Lembra que houve diversos pontos ao longo desses últimos períodos? Sim. Que deu o Lula aquele gás, movimentou a esquerda, que foi o tarifaço. Vocês lembram, Trump, né? é. Pois é, o tarifaço do Trump fez ali ressuscitar a esquerda, que não conseguia movimentar ninguém para poder ir às ruas e aí ir lá protestar, manifestar sua opinião. E agora houve um movimento inverso, né? Tudo que vai e volta. Voltou agora dessa vez e aí movimentou o cenário nacional, porque o assunto do Rio de Janeiro foi um assunto que impactou a vida de todo mundo, seja de quem estava aqui no estado do Amazonas, no Rio de Janeiro, impactou a vida de todos, porque todos nós, seja ali qual for o estado, estamos passando por esse problema que é a segurança pública e de fato interfere na minha e na sua vida. E aí, diante desse cenário, o que foi é que 50% dos brasileiros, eles desaprovam
aprovam agora o governo Lula e apenas 47% fazem a aprovação dele. E esse foi um cenário revelado pela pesquisa Quest, que mostra essa mudança de tendência após meses de recuperação do presidente. Esse levantamento aponta essa pauta da segurança pública, Karime, como esse fator determinante para poder resultar nesses processos de avaliação de cada perfil do eleitor. A gente tem aqui o perfil também, gente, temos eleitores independentes, mulheres também, brasileiros com renda acima de 2 salários mínimos. Nesses grupos específicos, a desaprovação, cresceu e a aprovação caiu. Entre os mais ricos, por exemplo, 56% reprovam o governo Lula e 42% aprovam. Entre as mulheres, houve um certo empate técnico, 51% aprovam e 46% desaprovam após esses meses de desvantagem do Lula. E é claro que a mega operação teve muito papel nisso, Karime, e 67% dos brasileiros apoiam a operação, enquanto 57% discordam de Lula, porque o Lula não apoiou a operação. E aí ele já tinha falado semanas antes que o traficante ele é vítima do usuário. Então a população foi lá e a segurança pública se tornou sim esse calo no calcanhar do Lula, pauta, né, Karine? É a pauta do povo. Obrigada, Kenedson Paz. Nathalie Moraes. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, as cidades da Amazônia vão receber um reforço milionário para enfrentar as enchentes. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles, agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos. André, como é que está? Volta para casa, conta pra gente. Muito boa noite mais uma vez a todos, aos ouvintes. Olha, atenção, motoristas, uma cobra está sendo resgatada agora na Avenida Brasil, no sentido bairro Centro, próximo ali ao centro de convivência do bairro Santo Antônio. Então, um corpo de bombeiros foi acionado, está no local realizando o resgate do animal. Por conta disso, o trânsito segue lento nesse trecho. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção para passar ali pelo local. Agora, outras informações, para quem segue sentido centro-bairro, o trecho depois da Caco Caminha até próximo ao Mini Shopping Compensa segue carregado. A retenção é causada pelo horário de pico. E mais à frente, ainda na Avenida Brasil, nas proximidades do conjunto Ayapuá com a Coronel Teixeira, o trânsito também tem retenção por causa ali do semáforo, por causa do horário de pico, tá deixando a via lenta nesse ponto. Vale lembrar que esse trecho que liga a Avenida Brasil a Coronel Teixeira continua sendo um dos pontos ali mais carregados e lentos nesse horário de pico. O trânsito fica mais demorado do que o normal. Então a gente lembra que, inclusive, já foi anunciada a construção de um viaduto ali no local, que é o viaduto Passarão, que, né, a gente espera aí que deva melhorar o fluxo de veículos assim que as obras começarem, forem concluídas. Eu volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Kenedson e a todos que acompanham a gente aqui no 18 horas. Quarta-feira nublada com chuvas esporádicas e altas temperaturas. A previsão para a noite de hoje indica o céu ainda nublado e com chances de 30% de pancadas rápidas de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 13 de novembro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa ensolarada, mas o acúmulo de nuvens trazem pancadas rápidas de chuva que começam no finalzinho da manhã e se estendem até a tarde. À noite, o tempo muda para um céu mais limpo, aberto e com baixa probabilidade de chuva. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 96%. Vanessa, continua ao vivo aqui com a gente, porque é o seguinte, o Rio Negro ele voltou a subir depois de 4 meses de vazante, marca hoje, lá no Porto de Manaus, 18 metros e 93 centímetros. É normal, né? É isso mesmo, Karime. Dá pra dizer, assim, que depois de 4 meses, né, de que o rio está baixando, ele já deu uns sinais de vida bem, como é que eu posso dizer? Ele já deu uns sinais de vida bem presentes. Ele já tá marcando, como você falou, 18 metros e
93 centímetros aqui em Manaus. Pra gente ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, o Negro estava bem mais baixo, com apenas 12 metros e 67 centímetros, que é uma diferença de 6,6 metros a mais. E esse movimento, ele tá diretamente ligado à cheia do rio Amazonas, lá em cima, né? Lá em Iquitos, no Peru, que subiu 73 centímetros em apenas uma semana. Aqui no interior do Amazonas, o cenário também já aponta para o início da cheia. Rios como Solimões, Içá e Amazonas já apresentam subidas constantes em cidades como Tabatinga, Santo Antônio do Içá, Coari e Itacoatiara. E claro, né, Karime, Kennedson e ouvintes, cada centímetro faz a diferença. Para os ribeirinhos, para a navegação, para a vida aqui na cidade, cada mudança no rio significa mudança na rotina de muita gente. Nós vamos continuar acompanhando, Karime, Kennedson e ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. As cidades da Amazônia vão receber um reforço milionário para poder enfrentar enchentes, secas e outros desastres causados por essas mudanças climáticas que ainda há pouco a Vanessa Lima falou, né? Exato, Kenneth. Só afinal de contas, vamos lá. De onde vem esse dinheiro e como ele pode ajudar a proteger quem vive aqui na região, aqui na Vai ponta, chegar? Né? Vai chegar? Essa é a questão que todo mundo quer saber. Quem traz essas respostas, Kennedson, é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, esse investimento realmente pode fazer diferença na vida das pessoas? Pode sim. As cidades da Amazônia vão ter acesso a $1 bilhão em crédito para se preparar melhor contra os efeitos do clima extremo, como enchentes, deslizamentos e longos períodos de seca. Esse anúncio foi feito durante a COP30 em Belém, no Pará, pelo Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A iniciativa faz parte do programa Amazônia Sempre, que tem o apoio de Brasil, Bolívia, Equador, Peru e Suriname. O dinheiro será usado em obras e projetos que deixem as cidades mais fortes e também sustentáveis, como sistemas de água potável, energia limpa e infraestrutura capaz de resistir aos impactos do clima. O governo federal explicou que o crédito terá juros mais baixos e prazos diferenciados com garantia da União para as cidades brasileiras. Durante o lançamento, a direção do BID lembrou que fortalecer as cidades também é uma forma de proteger a floresta e os seus milhões de habitantes. O especialista em finanças do WWF Brasil, Fabrício de Campos, destaca que esse tipo de investimento é essencial para preparar os centros urbanos e os países em desenvolvimento para o agravamento da crise climática. A região amazônica, em específico, por causa da presença da floresta, normalmente é alvo de investimentos em mitigação das mudanças climáticas, pois a preservação da floresta é fundamental para isso. Porém, a região tem sofrido e continuará sofrendo os efeitos severos da mudança climática, como as secas que vem atingindo a região nos últimos anos. Os investimentos em adaptação às mudanças do clima ainda estão muito aquém do necessário. Segundo as estimativas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, seriam necessários $310 bilhões em investimentos anuais para os países em desenvolvimento lidarem com isso. Hoje, esses investimentos estão na casa dos $30 bilhões, ou seja, são 10 vezes menos do que o necessário, segundo Fabrício de Campos, especialista em finanças do WWF Brasil. É fundamental acelerar a agenda de adaptação através de investimentos e colaboração internacional, mas sem, contudo, diminuir os recursos para cortar dramaticamente as emissões de gases de efeito estufa que agravam ainda mais o problema. Então é isso. Volto com vocês. 18 horas. Agora, Karime, escuta essa. Um caso terrível e completamente um absurdo, Karime. Um homem de 33 anos, Karime, ele foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 11 anos, gente. Acredita nisso, 11 anos. Ele mantinha, Karime, essa relação entre marido e mulher, mas isso não existe, né? Gente, que absurdo. É proibido por lei, tá? A idade mínima para casar no Brasil é de 16 anos, gente. E que ainda é novo. Gente, que absurdo. É como que hoje em dia ainda existem esses casos. Kenneth, é um absurdo. Homem de 33 anos, ele convivia com essa menina de 11 anos como se fosse marido e mulher. E o pior, a história ainda fica pior, Kenneth, porque segundo a polícia,
tinha a conivência do pai dessa menina de 11 anos. Ele sabia e concordava com esse absurdo. Ele permitia esse crime. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, o caso aconteceu em Manacapuru, aqui no interior do estado. O suspeito aí é acusado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. Essas investigações apontam que, inclusive, até o pai da vítima, um homem de 37 anos, sabia do crime. A delegada Joyce Coelho, da Delegacia Especializada de Polícia de Manacapuru, disse que as investigações começaram depois de uma denúncia do Conselho Tutelar sobre a criança, que convivia como se fosse a esposa desse homem. O Conselho Tutelar recebeu a denúncia de que havia uma criança de apenas 11 anos de idade em convivência marital, ou seja, numa situação aí de crime hediondo continuado, que é o estupro de vulnerável, com a autorização dos pais, um homem de 33 anos de idade. De posse dessas informações, montamos a operação e, juntamente com o Conselho Tutelar, nos dirigimos até a comunidade e lá nós conseguimos encontrar a casa onde a família morava e, de fato, foi constatado que eles estavam vivendo como casal sob o mesmo teto dos pais da criança e de outros familiares. Abalada com o que aconteceu, a vítima de 11 anos foi resgatada e encaminhada para o Conselho Tutelar do município, assim como vai passar pelo procedimento de flagrante e depois aí pela rede de apoio com atendimento médico e psicológico. A delegada Joyce Coelho disse que não havia, inclusive, nenhum tipo de relação de vantagem à família da vítima com a permissão da relação da filha de 11 anos com um homem de 33 anos que, inclusive, foi levado pelo próprio pai para dentro de casa. De acordo com a fala da vítima, o próprio pai teria levado esse homem para dentro de casa, apresentado para a filha e dito para ela aceitar esse namoro. Eles estão ainda custodiados em Manacapuru, passarão hoje por audiência de custódia e eu já ressalto que eu já coloquei juntamente com o flagrante a representação de prisão preventiva para que isso sirva de exemplo e todo mundo não naturalize e denuncie esses casos de violência sexual infantil. Olha, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, enquanto o pai pelo crime de estupro de vulnerável na categoria omissão. Como estava ali sabendo de toda a situação e não denunciou. Depois da audiência de custódia, eles vão ficar à disposição da justiça. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Vamos agora falar de esporte por aqui, Karine, porque começa, Karine, falando sobre futebol internacional. Gente, vamos falar de futebol internacional, porque praticamente já tem uma pessoa com a mala pronta, Karine, para ir para a França, e é o Endrick, que pode ele reforçar o Lyon nessa reta final da temporada do ano de 2025-2026, Karine. Kenneth, o acordo de empréstimo com o Real Madrid está na fase final, tá? E a assinatura deve sair ainda esse ano. O atacante de 19 anos demonstrou interesse desde o começo em jogar no futebol francês. Claro, né? Não tá jogando, tá no banco, né, Fernandão? Já agora no mundo das lendas, Karine, o Lionel Messi, campeão mundial em 2022 e também ídolo máximo da Argentina, ele revelou que quer jogar a Copa do Mundo de 2026. Meu Deus do céu. Gente. Só que essa ressalva, Karine, ela só vai ser se ele estiver em plena condição física, né, gente? Aos 37 anos, o craque, ele com certeza ainda sonha em defender o título e quer ajudar a galera mais jovem, né, Karine? Olha, vou colocar um outro nome de peso nessa Copa do Mundo sênior, tá? Quem também falou sobre essa Copa do ano que vem foi o Cristiano Ronaldo. O português confirmou que vai disputar sim a última Copa do Mundo dele em 2026. Ele disse o seguinte, Kenneth, tá? Com pompa e circunstância, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas, vou ter 41 anos e acho que será o momento certo. Será, gente? Imagina, fisicamente assim, o cara é uma máquina. Exato. E vamos ver um belo confronto, um duelo aí entre os portugueses e os argentinos, com o Messi de um lado e o Cristiano Ronaldo de outro. De novo. 18 horas. 7 em ponto, vamos dar a última volta para saber como está o trânsito com o repórter André Meirelles. André. Boa noite a todos. Para encerrar aqui, a gente trafegou pela Avenida Humberto Calderaro, volta para casa também. O trânsito segue com boa fluidez, inclusive. Agora, com o monitoramento das câmeras de cooperação da cidade, na Avenida Cosme Ferreira, próxima à Feira do Coroado, sentido bairro Centro,
trânsito continua carregado com lentidão em vários trechos. Na Djalma Batista com a Rua Pará é o mesmo cenário, né? Muitos veículos na via, deslocamento lento. Agora, na Professor Newton Nisto com a Rua Goiás, o trânsito já melhorou, já tem excelente fluidez por lá. Volto com vocês. Muito obrigada, André. Até amanhã. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O nível das águas dos rios do Amazonas começaram a subir. O movimento de vazantes e cheias é parte do regime das águas há milhares de anos. Mas parece que ainda dá susto em gestores públicos incompetentes. Muitos ainda agem como quem vê uma casca de banana no chão e diz que vai cair de novo. Gestores ainda deixam para tomar providências quando a água toma seu lugar natural em áreas invadidas pelos seres humanos. Quase nunca fazem obras definitivas contra as enchentes. Preferem os chamados puxadinhos que nada resolvem, mas servem para iludir alguns eleitores. 2026 vai ser um outro ano eleitoral, com muitas promessas. E as obras de infraestrutura contra as cheias estarão entre elas. E provavelmente, de novo, nos próximos anos, não serão realizadas. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennethson. Muito boa noite, Karime, a todos os nossos ouvintes aqui do 18 horas. Não esqueça de seguir @18horasnews. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.